Segundo episódio de Kimetsu no Yaiba, e eu continuo gostando, mas eu acho que eu tenho mais ressalvas do que na semana passada. Deixa eu tentar organizar os meus pensamentos aqui. Mais uma vez, os pontos fortes do primeiro episódio se mantêm. Eu gosto da ambientação, eu gosto do design de personagem, eu gosto dos cenários. Tem muito... Esse episódio, acho que foi mais do que o primeiro. Teve muito cenário digital que ficou muito bonito. E foram cenas que precisavam, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de Kimetsu no Yaiba, por enquanto, que é a ação depende do ambiente. Então tem um cuidado muito legal com o ambiente. Por exemplo, tem uma cena que eu acho muito legal quando o moleque, acho que vai salvar a irmã contra aquele Oni. E aí, enquanto ele corre, a câmera vai dando um zoom, então é muito dinâmica aquela cena. Mas principalmente, e essa é uma cena que depende completamente do ambiente, porque a ameaça é o ambiente, a cena que ele tá descendo a ladeira com as armadilhas. Essa cena ficou bem legal. E realmente é a típica cena que um estúdio mais merda, com menos tempo, mais desorganizado, com menos cuidado, sabe? Tipo, One Punch Man. Pensem em One Punch Man segunda temporada. Um estúdio numa situação pior, aquela cena tem uma chance de ficar muito ruim. E a cena ficou bem legal. Eles conseguiram fazer o cara descendo ladeira ficar muito dinâmico, muito intenso, sabe? Eu senti a ameaça das armadilhas. Por exemplo, a primeira armadilha que ele cai é a armadilha das pedras. Aquilo ali eu falei, caralho, pedrinha? Mas foi só um teaser, digamos assim, né? Porque quando ele fez um efeito sonoro e de câmera que parecia um projétil. Pensei, caralho, vai ser um dardo na cabeça desse moleque. Mas era uma pedrinha, tudo bem. Mas aí ele faz, por exemplo, aquele bagulho do bambu que joga o moleque pro chão super rápido. E, para começo de conversa, foi tão intenso que eu não consigo acreditar que esse moleque tenha a coluna cervical a essa altura. Mas é um sinal de que ficou bem feito, porque eu senti a velocidade, o impacto e a dor, sabe? Ficou realmente da hora, ficou realmente interessante. A luta com aquele Oni foi legal, porque realmente teve tipo um equilíbrio do nível da ameaça, sabe? Eu não fez parecer que aquele Oni é mais do que apenas eles cruzaram com uma pessoa, com um maluco no meio do caminho e esse maluco causou problemas, sabe? Então eu continuo gostando disso, assim. Eu gosto de como o Oni virou o Geodude com os braços saindo da cabeça e tal. Então tem uns visuais legais, assim. Eu espero que ele continue sendo criativo com essas coisas. Eu tenho, sei lá, shonen de porrada costuma muito ir por esse caminho. Pega Bleach, por exemplo, que no começo tem vários monstros com design criativo, mas é claro que vai ter uma organização inimiga com um monte de pessoa humanoide estilosa do outro lado. Eles não vão lutar contra monstros feios pra sempre, eles têm que lutar com alguém que dá pra uma pessoa fazer cosplay. É foda essas coisas, né? Então eu não tô com tanta fé assim. Mas eu, por exemplo, errei no meu vídeo do primeiro episódio falando que eu gostava daquele cabelo do rabinho de cavalo e que ele não ia voltar, e me corrigiram, deram esse spoiler pra mim, eu vou dar pra todo mundo. Que o cabelo do moleque cresce. Então, legal! Então essas coisas são legais. Eu gosto, por exemplo, da dificuldade do moleque pra levar a menina pra algum lugar. Tipo, eu acho engraçado aquela cena que ela tá no buraco, por exemplo, ela sobe a cabeça devagarinho, assim, e aí ele tem que pegar a porra do cesto e colocar lá nas costas e tal. Mas isso, inclusive, já entra numa primeira crítica minha. Uma primeira crítica, talvez seja a crítica que eu tenho desse segundo episódio, da série em geral, por enquanto, que é o Tanjiro. O Tanjiro, eu espero que ele se torne um personagem interessante alguma hora. Pequeno parêntese antes de eu entrar no Tanjiro, que eu vou falar há muito tempo. Muito da hora esse cara com a máscara de Tengu, hein? Louco demais esse design. Aliás, pequeno detalhezinho bobo. Enquanto eu assistia, eu ficava olhando pra esse personagem e falei, pô, esse personagem pelo menos é fácil de animar, né? Você não tem que fazer rosto nele, é só a máscara. Mas eles tomaram o cuidado de animar o rosto dele se movimentando no canto da máscara. Porque é muito fácil você não fazer nada. Mas eles não fizeram nada, eles fizeram algo.
E é esses momentos que você vê que tem um cuidado, dá uma camada a mais de engajamento. O Tanjiro é um personagem muito sem graça. O Tanjiro é um personagem muito bonzinho. E o Tanjiro é um personagem que eu não entendo. Eu não entendo partes práticas dele. E aí, mais uma vez, é a chance que vocês têm. Olha só a chance. Isso é engajamento no YouTube. Eu tô te dando a chance de me corrigir e me ridicularizar nos comentários. Então eu conto com você, que vocês sempre fazem, mesmo que eu peça para que não. Esse moleque é um artista marcial e eu perdi essa informação porque ele é muito mais forte do que eu esperava que ele fosse. Ele luta muito melhor do que eu esperava que ele lutasse, sabe? Porque, que eu me lembre do primeiro episódio, não tem nenhuma evidência de que ele luta. Ele é vendedor de carvão, ele cuida da família, mas ele luta muito bem e é uma coisa que eu já tinha achado estranho no primeiro episódio. Mas eu tinha deixado passar. Mas nesse, ele é muito ágil, ele tem, técnica, sabe? Ele sabe o que tá fazendo, ele não é um moleque correndo enlouquecido pra proteger a irmã porque ele tá com medo. Ele sabe o que ele tá fazendo. E eu realmente... Eu realmente queria que a série tivesse estabelecido, e de repente ele estabeleceu e eu não lembro, que ele de fato é um lutador. Ele pratica artes marciais, ou a série tá naquele bagulho de, ele é japonês tudo luta karatê mesmo. Não é assim, né? Então eu acho essa parte esquisita. Mas eu também acho que, por enquanto, a única coisa que ele tem ele tem duas características. Uma que parece que tá sendo preparado pra alguma coisa muito... uma revelação, sei lá, que é o fato de ele ter um olfato muito bom. Já é uma coisa que eu não posso me identificar com ele, porque eu praticamente não tenho olfato. E aí o cara do primeiro episódio, o Gyu, fala na carta que ele tem um olfato muito bom, assim como você, e ele pode ser o seu sucessor. Então, de repente, isso é um determinante pra alguma coisa na organização deles. Sei lá, isso é um sinal, sabe? Ele tem... o olfato bom é um sinal de que ele pode ter o poder sagrado X. Então ele tem essa característica e o fato de ele ser bonzinho. Vamos lá. Eu causei uma maldição na minha vida. Que é... eu tenho duas maldições que eu causei a mim mesmo com minha presença internética e as coisas que eu falo no canal. Que são... tudo que eu comento precisa ser, para as pessoas no Twitter, por exemplo, uma piada com Bleach, porque eu passei muito tempo tirando sarro de Bleach, então qualquer coisa que eu falo, que nem Bleach. Não é que nem Bleach, eu não tô falando de Bleach. Não precisa citar Bleach em tudo que eu falo. Talvez eu tenha falado de Bleach, eu acho que nesse tweet não. E qualquer crítica, geralmente crítica negativa a X, Y ou Z, alguém vai perguntar, mas você não gosta disso nesse mangá. E Boku no Hero Academia? Sempre tem. É uma maldição que eu causar. A culpa é minha, no fim das contas. E cá estou eu dizendo que Tanjiro é só bonzinho. Mas Kitsune e o Midoriya? Sim, o Midoriya também é só bonzinho. É inclusive uma das coisas que eu mais critico em Boku no Hero Academia. Eu não gosto, eu não acho que essa é uma coisa boa em Boku no Hero Academia. Mas a questão é que, pelo menos na comparação dos começos das histórias, tipo episódios 1 e 2, né? O fato do Midoriya ser bonzinho é retratado socialmente, meio como se ele fosse bobão. O que significa que você tem uma parte da nobreza do coração dele, que é a coisa que eu não gosto tanto assim, porque ele é... Se a história tá discutindo o que é ser um herói, é meio como se o Midoriya não estivesse aprendendo. Ele já tem o correto no coração dele. Mas eu não gosto tanto assim dessa parte. Mas tem a questão comportamental, a questão social e a questão de consequências disso pra história. E naquele ponto da história, o fato do Midoriya ser bonzinho é um problema. Porque é o que causa os problemas. Lógico que não é culpa dele, porque quem é culpado pelo bullying é quem faz o bullying. Então o culpado pelo bullying no Midoriya é o Bakugou, não o Midoriya. Mas ele não tem ele tem um comportamento bonzinho demais e ele é aproveitado pelas pessoas, ele é xingado e maltratado pelas pessoas por causa disso. O Tanjiro é bonzinho.
e as pessoas gostam dele na vila. E o máximo que tem de problema que a história diz que tá causando pra ele, e que ainda não tem tanto peso assim por enquanto, é que ele é indeciso. Parte da bondade dele, tipo, ele tem o cheiro da bondade quando ele tá fazendo aquele bagulho lá. Então talvez isso se desenvolva e a indecisão e a bondade dele causem maiores problemas. Então eu espero que ele fique mais interessante a partir daí. Mas por enquanto, ele é um personagem muito sem graça. Porque ele é só bonzinho. E não tem um contraponto, não tem um problema, não tem isso sendo catalisador de nada. É só uma característica dele. Por enquanto. Pelo menos é assim que eu sinto a história. Mais uma vez, eu ainda tô interessado em Kimetsu no Yaiba. Não tanto assim. Mas eu ainda tô interessado em Kimetsu no Yaiba. Ainda parece uma história interessante. Eu quero conhecer os outros personagens. Então eu ainda quero ver como vai ficar. É legal. É bacana. É isso aí. Falou.